Olá, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso para anunciar a palavra do nosso Deus. E nessa oportunidade eu quero falar a respeito de uma passagem muito propícia. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diga-se de passagem, ele sabia o que estava falando. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência própria, ele teve uma experiência com Deus. E agora ele se reportando aos Romanos, no capítulo 8, que é muito conhecido, a partir do verso de número 1, veja como ele começa a sua mensagem. Ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, esse é um texto que, na realidade, especificamente esse verso de número 1, ele já se explica. Qualquer pessoa que tenha uma linha de pensamento a respeito da salvação, como muitos que, quando nós estamos pregando o Evangelho, até diz para a gente: eu também tenho Cristo Jesus, eu sou salvo, enfim. Cada um tem sua forma de até se defender, podemos dizer assim. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia o que ele estava falando. Porque ele foi um homem que todos nós sabemos da sua experiência com Deus. Ele foi um homem que não chegou a Deus como os demais. Ele foi um homem buscado por Deus. E ele teve uma experiência sem igual com esse Deus que ele está falando aqui. E veja como ele fala claramente, portanto, ele falando aos romanos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo entendeu que ele, nessa fala, ele lembrou que um dia ele estava debaixo da condenação por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta da vida que ele estava vivendo. Mas agora ele está em uma outra condição. Ele agora está na condição de salvo. Paulo agora está falando como um homem salvo, um homem sábio, um homem que teve essa experiência com Deus, estava vivendo essa experiência com Deus, e ele estava falando para pessoas que se achavam salvas. Por isso ele disse: olha, se você já é salvo, nenhuma condenação há para você. Eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está deixando claro de que existe uma condenação para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. E aí onde você que está me ouvindo nesse momento pode dizer: mas eu tenho Jesus. Jesus está comigo. Mas você sabe, meu querido amigo, que a depender da sua condição, você diz que tem Jesus, mas você não vive a vida com Jesus. Você tem outros pretendentes. Você busca outras pessoas e que até já morreram, por sinal, e que não ressuscitaram. Mas Paulo estava falando aqui a respeito de alguém que, apesar de ter morrido, mas ressuscitou, ressurgiu
ao terceiro dia, Jesus Cristo. Então ele está dizendo que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele estava olhando para si e sabendo que ele agora, como salvo, ele sabia que estava livre da condenação que aguarda todos os desobedientes que andam fazendo sua própria vontade e que não tem nem um pouco de preocupação com a vontade de Deus. Essa é a tônica da mensagem de Paulo. E ele acrescenta nesse mesmo verso: mas para isso eu preciso ler o verso completo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha bem, quem está em Cristo Jesus eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você pode fazer uma avaliação. Como tem sido a sua vida? Quem é que tem sido mais forte na sua vida? A vontade da carne ou a vontade do Espírito? Nós sabemos que a vontade da carne, ela só puxa para as coisas materiais, para as coisas da carne, para os prazeres da carne. Mas quem anda segundo o Espírito, atentam para as coisas do Espírito. E aí onde entra uma vida de santidade, uma vida diferenciada da vida que vivia antes. Paulo estava lembrando disso, certamente, nesse momento. Por isso ele disse: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele quer dizer, eu já estou em Cristo Jesus e não tenho mais essa condenação sobre minha vida. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Ele acrescenta no verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, está vendo? Da lei do pecado e da morte. Então, vivendo no Espírito, a pessoa está livre da condenação eterna, da condenação que aguarda a todos aqueles que viveram essa vida sem se preocupar com a vida espiritual, sem se preocupar com a sua alma. Presta atenção. Isso é uma pergunta que eu tenho feito a alguns amigos e pessoas até de frequentadoras de igrejas. E quando eu pergunto, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Sabe qual é a resposta dessas pessoas? Talvez seja a mesma que você está dando nesse momento. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós precisamos ter convicção do que somos. O justo viverá pela fé. E o que nós estamos tratando nesse momento, eu e você, é matéria de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Mas você pode até dizer, pastor, eu tenho fé. Sim, eu sei, você tem fé. Mas muitas vezes, em alguns casos, algumas pessoas, não sei se é o seu caso que está me ouvindo agora, a fé é dividida. Eu vou te dar um exemplo. Antes de ter a minha fé enraizada em Cristo Jesus, eu tinha fé em Santo Antônio. Sabe por quê? Porque meu nome é Antônio. E muitos aí têm o seu santo preferido. Mas Jesus, ele não aceita divisão de culto. Deus não aceita divisão de culto. Eu não posso agradar a dois senhores, diz a palavra de Deus, porque eu vou acabar agradando a um e desagradando a outro. E se eu digo que tenho fé em Deus, que eu amo a Deus, mas eu tenho Santo Antônio, ou qualquer um outro santo, seja do sexo masculino ou feminino,
Isso está descartando a possibilidade de ter fé em Deus, de acreditar em Deus com todas as letras. Portanto, nós somos convidados a viver, a andar no Espírito. Disse Paulo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Só o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através dessa palavra, nesse momento que você está me ouvindo, você pode avaliar a sua vida. Como é que você está vivendo? Na lei do Espírito ou na lei da carne? Fazendo a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Eu convido você a fazer a vontade do Espírito, a andar pelo Espírito. E para isso acontecer, você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus te convencer que você é um pecador. Enquanto você não reconhecer que você é um pecador, você vai continuar na ignorância espiritual. Deu para entender isso? Enquanto o homem não parar, porque é muito simples, é uma linha de raciocínio. Você e eu queremos ir para o céu. Glória a Deus por isso. É um desejo nosso. Porém, para entrarmos no céu, nós precisamos ir por um único caminho. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para os céus, queridos, não tem atalho. É diferente de um computador que você coloca os atalhos na tela principal e você clica e você já está dentro do seu programa preferido que você quer usar naquele momento. Então, se o homem quer chegar a Deus usando atalhos, como João, Pedro, sei lá, qualquer um outro que você usa aí para ajudar você a chegar, para interceder por você, se não for Jesus Cristo, você está totalmente enganado e você está no caminho errado. Não existe um outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Não existe uma mediadora, nenhum mediador fora de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Analisa que Deus, a nos amar, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha bem, Jesus Cristo, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Mas não é crer só com os lábios, mas é do interior do coração. O crer em Jesus parte desse princípio. Paulo, ele conheceu Jesus de uma forma trágica. Ele considerou como um aborto. Foi Jesus que apareceu a ele. Ele estava no afã, ele estava no auge da sua religiosidade. E ele não aceitava nenhuma outra pessoa sendo adorada. E quando ele sabia que tinha alguém adorando a Jesus Cristo, ele ia atrás dessa pessoa, nessa congregação, e ali ele chegou até a consentir na morte de um servo de Deus chamado Estevão. Dá para você entender uma situação dessa? Mas um dia, ele estava a caminho de Damasco, justamente para perseguir o povo chamado povo de Deus, que era chamado os do caminho. E Jesus apareceu a ele, e dali em diante, ele entendeu a mensagem do Senhor.
E ele não ficou agora se desculpando ou buscando os atalhos para chegar aos céus. Ele entendeu que ele era o único Senhor e Salvador, o único caminho para Deus. E dali em diante, e de lá para cá, Paulo foi o que foi. Louvado seja Deus por isso. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nós precisamos atentar para as palavras do apóstolo, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então veja aí que ele mesmo reconheceu aqui que enquanto a lei estava enferma, ela não tinha condição nenhuma de salvar o homem, de safrar o homem dos seus pecados. Foi quando Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne, para que através da carne, ele como homem, condenasse o pecado na carne. Então essa é a mensagem que Deus quer que você compreenda. Só Jesus Cristo é que pode fazer isso, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, em nós, ele está falando daqueles que já têm Jesus no seu coração, na sua vida, ou que já aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a justiça da lei, ela se cumpre naqueles que não andam mais de acordo com os desejos da carne, mas com a vontade ou na vontade do Espírito. Glória a Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Qual tem sido a sua inclinação? Mais uma vez eu volto a perguntar. Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? O que você fez hoje, por exemplo? Para agradar a Deus? Eu não sei o que você fez, mas você pode fazer um exame de consciência nesse momento. Agora analisa bem, dentro dos seus pensamentos, suas palavras, suas brincadeiras, o que você fez para agradar a você mesmo, a carne, melhor dizendo. Se você parar e analisar, meu querido amigo, você vai ver que esse lado falou mais alto do que o lado do Espírito. Talvez você se contentou simplesmente com um simples Pai Nosso, porque ali é uma oração modelo. Quem sabe lá no início da manhã, se você teve tempo para isso, e no final da noite. Se você não teve tempo, não fez diferença. Mas quem sabe quantos lugares você frequentou? Banca de cerveja, bares, ou que você não foi em nenhum desses lugares, mas que também não se preocupou com as coisas do Espírito. Continue em falha do mesmo jeito. O salmista, ele disse que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E isso é andar no Espírito. Meditar na lei do Senhor não quer dizer que você tem que estar com a Bíblia para cima e para baixo com ela, não. Mas mesmo você lendo ela pela manhã ou pela tarde, a hora que você sentiu o desejo de ler, mas que você medite nessa lei, que você medite nas coisas espirituais durante o seu dia, seja no trabalho, seja no lazer, mas que você esteja ligado nas coisas do Espírito. É isso que vai fazer a diferença, meu querido amigo. Porque a inclinação da carne é morte, diz o verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. A inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você está inclinado para as coisas de Deus,
você tem vida abundante, você tem paz. Mas não é a paz que o mundo dá, não. É a paz que vem do trono de Deus, que vem de Cristo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo aí? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Muitos não querem entender isso. Querem viver por viver e achando que estão agradando a Deus. Você está se tornando inimigo de Deus, é a palavra que está dizendo. Se você vive na inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e não tem preocupação com as coisas do Espírito, está dizendo aqui que é inimizade contra Deus. Ok? Então pensa nisso. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. O homem que está ligado nas coisas materiais, dia e noite, pensam nisso, seja no dinheiro, seja no trabalho, seja no que for, se não for mesclado com a paixão pelo Espírito de Deus, pelas coisas espirituais, o homem está fora da vontade de Deus, não tem como agradar a Deus. Eu quero concluir com o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, disse Paulo aos Romanos, mas no Espírito. Agora presta atenção, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ok? Então eu quero que você também pense nisso. Ele está dizendo aqui para os romanos e diz para mim e para você também. Vós, porém, não estáis na carne. Ou você está na carne, certo? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em você. Essa é a mensagem. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Para muitos, eu também sou de Deus, porque eu faço, aconteço, mas está na vontade da carne, ele está dizendo que esse tal não é dele. Porque não está na vontade do Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito, não tem o Espírito de Cristo no seu coração, esse tal não é dele. Sabe por quê, meu querido amigo? Porque o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu espero que você tenha aproveitado essa mensagem. Essa é uma mensagem de Deus para o seu coração. Isso aqui não é uma mensagem de engano, não é uma mensagem que vem trazendo amuletos, promessas. Não, isso aqui é a palavra de Deus na íntegra. É uma mensagem de Deus para o seu coração. Isso aqui não é uma mensagem para você ficar alegre. Eu vou ficar porque o pastor está dizendo que eu vou receber uma bênção. Meu querido, a bênção vai chegar na tua vida de acordo com a tua vida para com Deus. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecer firme em Deus, em Cristo Jesus. Tenha essa convicção e que o Senhor Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Tenha uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, tenha uma noite abençoada, a depender da hora que você está ouvindo essa mensagem. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita essa palavra. E se você quiser, busca alguém para te ajudar melhor. Eu sou o pastor Douglas, da Igreja Batista em Pedrão, na Bahia.